Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouquinho? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem por título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Estamos no terceiro capítulo, que trata da volta do espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. E estamos na seção do texto, que tem como título Separação da Alma e do Corpo. Hoje estamos encerrando essa seção do texto. Questão 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Então, do tipo assim, quando desencarnar, eu vou chegar do lado de lá e eu vou encontrar imediatamente com todas as pessoas que eu convivi aqui na Terra e que talvez já tenham morrido antes de mim? É assim que vai acontecer? Os espíritos respondem assim: sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. Do tipo, é bem provável que aquelas pessoas que são muito importantes para mim, que são muito caras ao meu coração, que eu amei muito, que talvez tenham desencarnado antes de mim, e que também elas devotam a mim o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma vontade de estar junto, provavelmente serão esses que me receberão do lado de lá. É nesse sentido. Muitas vezes, aqueles seus conhecidos o veem receber a entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. É como se eles fossem, né? É como se eles assumissem a função de nos auxiliar na transição entre esses dois espaços da vida. Como se fossem aquelas pessoas que vão nos conduzir nessa adaptação, né? Nessa nova vida, que a gente já viveu, mas que por causa do tempo que a gente ficou aqui na matéria e pelo esquecimento, né, da nossa realidade de espírito, do que eu fiz nas outras encarnações e em outros momentos, talvez eu tenha esquecido também um pouco dessa existência. Então esses espíritos vão me auxiliar nessa fase de adaptação. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena, durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. A gente chega do lado de lá e a gente reencontra as pessoas que a gente gostava. A gente encontra as pessoas que foram importantes para nós. Talvez aqueles até que foram amigos de infância e a gente, nossa, mas o que será que aconteceu com fulano que eu não tenho mais notícia dele? Nós buscamos os afetos que nos são caros ao coração. E é óbvio, né? Já que a vida continua da mesma forma, que as pessoas com quem eu não tinha contato nenhum, que eu não tenho vontade nenhuma de encontrar, provavelmente eu não vou encontrar com essas pessoas. Até que o motivo da possível aversão seja devidamente colocado em pauta para que eu comece a entender o que me afastava daquela criatura. Cada caso é um caso. Aqui eles estão estudando a generalidade da condição desses espíritos. Vamos sempre lembrar que se trata da apresentação de uma doutrina nova, de uma ciência nova, e que as obras básicas, na verdade, trazem para a gente como se fosse a definição clara e concreta de todos os pontos que são importantes e que não devem ser perdidos de vista. Só para a gente não esquecer disso. 161. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda se não enfraqueceram em consequência da idade ou das moléstias, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente, porque no caso de doença grave, né, de estado avançado de velhice, o corpo vai enfraquecendo, então gradativamente essa separação vai ocorrendo. Mas e nos casos, por exemplo, de mortes violentas, acidentes, assassinatos, outras coisas assim, acontece imediatamente? Porque não teve um enfraquecimento do corpo. É como se fosse aí sim, né? A gente falou lá atrás, caberia essa imagem das parcas lá da mitologia grega cortando o fio da vida. Acontece de forma simultânea? E aí os espíritos respondem que geralmente assim é. Geralmente assim é. Mas em todos os casos, muito breve é o instante que medeia entre uma e outra.
muito rápido é o instante que existe entre a morte e entre a vida. Ou vamos colocar de outra forma, né? Entre a morte do corpo físico e a libertação daquela alma que se encontrava presa àquele corpo físico. Por que a gente está dizendo isso? E por que eles reforçaram isso? Porque mesmo nos casos de doença, mesmo nos casos de velhice, existe um enfraquecimento gradativo, mas existe um determinado pontinho que não é definido em termos de hora, minuto exato, mas que é um instante que fica exatamente no meio entre o que é a morte e o que é essa vida. Que para alguns vai se estender um pouco mais, que para alguns vai ficar a sensação de estar se estendendo um pouco mais. A gente mencionou lá atrás o caso dos suicidas, mas que, regra geral, né, dura frações de segundos. Questão 162. E aqui ele vai chamar a atenção para um quadro que vinha sendo muito frequente, principalmente na história da França das últimas décadas. Vamos recordar aqui que Allan Kardec nasceu no início do século, né? O Livro dos Espíritos foi publicado pela primeira vez em 1857 e a gente vinha, né? Se a gente for olhar a história francesa, de um quadro muito grave de instabilidade pela própria Revolução, né? Da Revolução Francesa lá, finalzinho do século XVIII, que se estende por essa primeira metade do século XIX e que traz uma situação nova que tem a ver exatamente com a questão da morte em função do uso da guilhotina, né? Onde um número imenso de pessoas foi levado à morte dessa forma, que alguns na época até defendiam a ideia de que era uma morte muito menos cruel, porque seria imediato do que, por exemplo, os casos de enforcamento. Não vamos entrar aqui no mérito, né, do julgamento em si, porque a gente entende também que isso daí era uma condição da época, não é esse o caso. Mas analisando aqui o próprio modo da morte, né, desse modo nesses casos, na questão 162, Allan Kardec pergunta assim: após a decapitação, por exemplo, conserva o homem por alguns instantes a consciência de si mesmo? Nesses casos, vamos colocar assim, da morte na guilhotina, como era o caso que estava vindo acontecendo lá com muita frequência, né? Logo depois da morte, o homem ainda conserva, né, por alguns instantes a consciência de si mesmo. E aqui, vamos entender o seguinte: ele está falando o homem. Ele está falando o homem, ele não falou a alma, ele não falou o espírito. Então a gente vai colocar aqui o entendimento desse conjunto ainda corpo físico e alma presa àquele corpo físico. Nesse caso, cortou a cabeça, tudo bem, né? Foi decapitado. Existe a consciência ainda daquele corpo durante algum tempo? Vamos tentar imaginar dessa forma, tá? Os espíritos respondem assim: não raro a conserva durante alguns minutos, até que a vida orgânica se tenha extinguido completamente. Então é muito comum de ainda permanecer aquele espírito ligado àquele corpo, então a consciência de encarnado permanece ainda por algum tempo, até que a vida orgânica se extinga completamente. Mas também, quase sempre, a apreensão, o medo da morte, lhe faz perder aquela consciência de ser humano encarnado antes do momento do suplício. É como se o próprio espírito, diante do medo daquela situação que ele vai enfrentar, provocasse um pequeno apagão, vamos tentar colocar dessa forma, que faz com que ele perca a consciência antes do momento, né, vamos dizer assim, da decapitação em si. Tem uma nota que foi colocada aqui. Trata-se aqui da consciência que o supliciado, que o condenado nesses casos, pode ter de si mesmo como homem e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. Foi o que nós mencionamos aqui. Se não perdeu essa consciência antes do suplício, pode conservá-la por alguns breves instantes. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. A vida orgânica do cérebro, aqui, né, eles já adiantam
essa questão da morte cerebral que não era ainda trabalhada naquela época, mas eles deixam bem claro aqui. Ela, porém, cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro, o que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente separado do corpo. O perispírito ele ainda pode estar ligado ao corpo, mas a vida cerebral daquele corpo já ter se extinguido. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando a morte não resulta da extinção gradual das forças vitais, mais tenazes, mais fortes, os laços que prendem o corpo ao perispírito e, portanto, mais lento o desprendimento completo. E aqui a gente vai lembrar também daquela situação que nós comentamos lá atrás, quando a gente começou a falar dessa sessão, né? Que existe também a questão da vinculação fluídica, da minha vontade, da minha necessidade de permanecer ainda junto daquela vida. Então, para além dos laços que ligam o perispírito ao corpo, que a gente vai dizer assim, que são laços quase que dessa matéria quintessenciada, como é falado, né? É um laço fluídico, mas que liga de forma palpável esse corpo ao espírito que aqui habita. Tanto é que do lado de lá os espíritos em desdobramento, né, quando se encontram desdobrados do corpo físico, são identificados como encarnados exatamente pela presença desses fios. Para além desses fios fluídicos, existe também o meu pensamento vinculado àquele corpo, o que pode fazer com que eu fique mais ou menos tempo presa junto àquele corpo que já não mais guarda o meu espírito. Por isso que eles falam dessas situações sofridas e difíceis, né? De espíritos que se negam a abandonar o corpo, ou em alguns casos, como os suicidas, que durante algum tempo continuam acompanhando ainda as dificuldades ou os sofrimentos que aquele corpo físico está enfrentando. E aí a gente está falando de sofrimento no sentido da decomposição, da própria ação, né? Decorrente da transitoriedade da matéria. Então, isso daí é muito amplo. Aqui eles estão apresentando para a gente as linhas gerais. Nos casos de morte violenta, apesar da morte ser violenta, o desligamento costuma ser um pouco mais lento, porque aqueles laços que o ligavam ao corpo são mais fortes. E, ao mesmo tempo, nos casos, né, que foram mencionados ali, a vida não está mais presente, no sentido de que, aliás, vou voltar essa frase porque vai ficar um pouquinho confuso. Nesses casos da decapitação, como eles mencionaram, né? O espírito ainda se encontra de certa forma ligado, mas não existe mais possibilidade de que aquele espírito volte a animar aquele corpo. Essas questões do desligamento, elas são muito sutis, e voltamos a lembrar aquilo que já mencionamos antes. Cada caso é um caso específico. Um beijo grande para vocês.